A mulher foi encontrada no apartamento em circunstâncias estranhas. Desde os primeiros dias da investigação, os policiais se depararam com uma série de fatos suspeitos e tinham a impressão de que a solução desse caso estava bem diante de seus olhos. No entanto, apesar de uma série de reviravoltas inesperadas, eles não conseguiram descobrir a verdade durante 15 anos, até que um acaso absurdo levou à solução do caso. Amigos, depois de assistir, recomendo que deem uma olhada no meu canal do Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo sem censura. O link está na descrição. Pamela Chrysler nasceu em 16 de março de 1953, na cidade americana de Albany, estado da Geórgia. Ela cresceu em uma família grande e desde a infância queria ajudar as pessoas. Após terminar a escola, ela se formou em medicina e começou a trabalhar como consultora em saúde mental e combate à dependência. Posteriormente, Pamela passou a atuar em consultório particular e abriu seu próprio consultório. Ao longo dos anos seguintes, ela continuou ajudando as pessoas e muitos pacientes valorizavam muito sua contribuição para a reabilitação deles. Em 2002, quando Pamela tinha 49 anos, ela decidiu se mudar para outra cidade chamada Athens, no mesmo estado. A mulher queria expandir seu negócio e continuou trabalhando no novo local. Naquela época, Pamela não era casada e não tinha filhos. Durante a maior parte da vida, ela esteve focada em seu trabalho e em ajudar outras pessoas, além de tentar ajudar seus familiares sempre que possível. No dia 21 de agosto de 2002, os moradores de um condomínio na periferia da cidade reclamaram aos funcionários sobre um cheiro estranho em um dos blocos. Eles começaram a inspecionar os cômodos e constataram que o cheiro vinha do apartamento número 408. Ninguém respondeu quando bateram na porta, então os funcionários decidiram usar a chave reserva. Assim que abriram a porta, depararam-se com uma cena horrível. Havia um corpo humano no chão da sala de estar e os funcionários do condomínio imediatamente ligaram para a polícia. Os policiais encontraram o corpo de uma mulher, mas não havia nenhum documento no apartamento que pudesse ajudar a identificar sua identidade. Ela vestia apenas roupa íntima, o que imediatamente levou os policiais a suspeitarem de abuso como possível motivo. Além disso, alguém havia coberto o corpo com um lençol, o que pareceu estranho aos detetives. Além disso, os policiais notaram a ausência de sinais de arrombamento na porta de entrada. No entanto, a varanda estava entreaberta e os investigadores consideraram a possibilidade de que o assassino pudesse ter entrado no apartamento por ali. Enquanto os peritos médicos examinavam o corpo, os criminalistas tentavam encontrar evidências na cena do crime. Na sala de estar havia uma enorme quantidade de sangue, mas, segundo os resultados da perícia, todo ele pertencia à própria vítima. No entanto, entre todos esses vestígios, eles conseguiram encontrar uma única gota de sangue de outra pessoa em um jornal que estava sobre o balcão da cozinha. A análise mostrou que ela pertencia a um homem, mas ele não estava no banco de dados de DNA. Os peritos médicos determinaram que a vítima recebeu mais de 20 facadas. Além disso, ela tinha várias feridas defensivas, o que indicava que tentou se defender do agressor. Ao mesmo tempo, os peritos não encontraram nenhum sinal de abuso, o que descartou a versão inicial dos detetives. Primeiramente, os policiais se concentraram em identificar a vítima e foram conversar com o gerente do complexo. Para surpresa deles, ele disse que o apartamento era alugado por um homem chamado Richard e, até onde sabia, ele morava sozinho. Os investigadores começaram a procurar por esse homem e, algum tempo depois, conseguiram entrar em contato com ele por telefone. Richard afirmou que estava na Flórida a trabalho já há algumas semanas. Ele também disse aos policiais o nome da vítima. Era Pamela Chrysler. Segundo o homem, eles se conheceram recentemente e saíram para um encontro, mas nenhum relacionamento romântico se desenvolveu entre eles. Mesmo assim, eles continuaram se comunicando como amigos e Richard ofereceu a ela a possibilidade de morar em seu apartamento de graça enquanto ele estivesse em outro estado a trabalho. Ele explicou que simplesmente se sentia mais tranquilo sabendo que alguém estava cuidando de seu apartamento. O homem também acrescentou que eles se falavam todos os dias por telefone, mas há 4 dias ela de repente parou de responder. Ele achou isso estranho, mas não entrou em pânico e simplesmente decidiu que ela estava ocupada. Desde a primeira conversa com Richard, os policiais começaram a notar sinais suspeitos em seu comportamento.
O simples fato de ele ter permitido que uma mulher quase desconhecida morasse em seu apartamento já parecia bastante estranho. Além disso, durante a conversa telefônica, ele disse que Pamela dormia com a porta da varanda entreaberta, o que também deixou os detetives desconfiados. Eles entendiam que era muito provável que o criminoso tivesse entrado no apartamento exatamente dessa forma, mas não haviam contado isso a ninguém. Por isso, as palavras de Richard soaram bastante suspeitas. Logo após ser contatado pela polícia, o homem foi para casa. No caminho, ele ligou para o gerente do condomínio e pediu que cortasse um pedaço do carpete onde foram encontradas manchas de sangue. Ele explicou que queria levar o sangue pessoalmente ao laboratório para que fosse analisado lá. Esse pedido pareceu tão estranho ao gerente que ele imediatamente informou os investigadores sobre isso. Assim que o homem chegou em casa, os policiais o chamaram para um interrogatório e durante a conversa ele continuou se comportando de maneira bastante estranha. Quanto à sua ausência na cidade, os investigadores não se apressaram em considerar isso um álibi confiável. Na opinião dos peritos médicos, o corpo da mulher permaneceu no apartamento por pelo menos alguns dias. Por isso, os detetives não descartaram a possibilidade de ele ter saído da cidade logo após cometer o crime. No entanto, durante a conversa, Richard acabou fornecendo a eles uma comprovação de que estava na Flórida muito antes disso, além de dar os contatos de seus colegas e de outras pessoas que poderiam confirmar seu álibi. Depois de conversar com essas pessoas, os policiais se certificaram de que o homem realmente estava em outro estado e dificilmente poderia ter cometido esse crime. Além disso, os peritos compararam a amostra de DNA dele com aquela gota de sangue encontrada no jornal, e elas não coincidiram. Assim, os investigadores riscaram Richard da lista de suspeitos apesar de todas as estranhezas em seu comportamento, e continuaram procurando novas pistas. Considerando que Pamela trabalhava com pessoas que sofriam de transtornos mentais e dependências, os policiais começaram a pensar que ela poderia ter sido atacada por algum dos pacientes. Eles começaram a investigar cada um deles, mas isso não levou a nada. Na tentativa de entender o motivo do criminoso, os detetives também não descartaram a possibilidade de um assalto que saiu do controle. O apartamento onde Pamela morava ficava no térreo e a mulher costumava deixar a porta da varanda entreaberta. Tudo isso criava condições para que algum ladrão ocasional visse ali uma oportunidade e invadisse o apartamento. Eles pediram a Richard que examinasse o apartamento e dissesse se algo de valor havia sumido. O homem analisou cuidadosamente seus pertences e concluiu que todos os objetos de valor estavam no lugar. O único item que desapareceu do apartamento foi um aspirador de pó grande. Para a polícia, isso se tornou mais um detalhe estranho nesse caso. Por que o criminoso precisaria levar de um apartamento um aspirador de pó volumoso, mas relativamente barato, deixando todo o resto? Apesar disso, os investigadores ainda enviaram funcionários aos penhores locais, contando com a possibilidade de que o criminoso pudesse tê-lo vendido. E essa hipótese logo se confirmou. Em uma das casas de penhores, os policiais viram o aspirador de pó de Richard. Só que havia um problema. Não havia nenhuma câmera de vigilância no local ou nas proximidades. A única coisa que conseguiram foi o depoimento do funcionário que estava de plantão naquele dia. Segundo ele, o aspirador foi trazido por um rapaz jovem de cerca de 20 anos. Todas as tentativas posteriores de encontrar essa pessoa não tiveram sucesso, e os detetives novamente ficaram de mãos vazias. Alguns dias depois, quando Richard já tinha permissão para voltar ao seu apartamento, ele conversou com seus vizinhos e perguntou se eles tinham visto alguém levando seu aspirador de pó para fora do prédio antes do assassinato de Pamela. Os policiais consideravam a possibilidade de que, na verdade, toda essa história com o aspirador de pó talvez nem tivesse relação com o crime. Talvez o aspirador tenha sido roubado antes disso e a mulher simplesmente não percebeu que ele estava faltando. E foi aí que Richard ouviu algo interessante. Sua vizinha contou que na noite do assassinato, ela demorou a pegar no sono e em determinado momento ouviu um barulho no corredor. Olhando pelo olho mágico da porta, ela viu um jovem saindo do apartamento de Richard, empurrando um aspirador de pó. A princípio, a vizinha pensou em sair e oferecer ajuda àquele homem, mas quando já estava pronta para abrir a porta, sentiu uma sensação desagradável e desistiu. Em vez disso, ela continuou olhando pelo olho mágico e, em determinado momento, abriu a lata de refrigerante que segurava nas mãos. O som foi tão alto que o homem com o aspirador imediatamente parou e começou a olhar na direção da porta dela. Ele ficou parado assim por alguns segundos, depois fechou a porta do apartamento de Richard, pegou o aspirador e desapareceu.
Os detetives ficaram muito surpresos com o fato de que a mulher só se lembrou disso algumas semanas depois e não compartilhou uma informação tão importante com eles imediatamente após o ocorrido. Ela insistiu que simplesmente havia se esquecido disso e nem sequer pensou que aquele homem pudesse ser o assassino. Agora, depois que os policiais souberam disso, eles criaram um retrato falado do suspeito com base no depoimento dela. Eles mostraram o retrato ao funcionário da casa de penhores e ele confirmou que a pessoa na imagem realmente se parecia com quem trouxe o aspirador de pó. Os detetives divulgaram o retrato falado em jornais e canais de televisão na esperança de que alguém reconhecesse esse homem, mas nenhuma pista útil foi recebida. Eles também continuaram procurando por quaisquer outras pistas que pudessem levá-los à identidade do suspeito. No entanto, isso também não levou a nada. No final das contas, o caso ficou parado, pois os detetives simplesmente não tinham com o que trabalhar. Nos anos seguintes, o caso foi revisado várias vezes, mas todas as tentativas acabavam em um beco sem saída. E isso continuou por 15 anos, até que um acontecimento bastante inesperado mudou o rumo do caso. Os detetives receberam uma notificação de que o banco de dados do FBI havia recebido o DNA de uma pessoa que coincidia com a amostra de sangue coletada na cena do crime. Tratava-se de um homem de 30 anos chamado Abdus LaRoche. Ele nunca havia sido mencionado nos materiais do caso de Pamela, mas já tinha chamado a atenção da polícia no passado. No entanto, não como criminoso. Quando LaRoche era pequeno, seus pais ingressaram em um culto religioso fundado por um homem chamado Dwight York. Ele era conhecido por ter construído na Geórgia um complexo inteiro para sua seita, que incluía uma grande pirâmide com uma esfinge. Lá, Dwight reunia seus seguidores até que várias crianças, incluindo LaRoche, o acusaram de diversos crimes graves. Além disso, o homem recebeu uma longa lista de outras acusações e, no final das contas, foi condenado a 135 anos de prisão. Anos depois, quando LaRoche tinha 24 anos, ele admitiu que seu depoimento havia sido inventado, mas essa revelação não levou à revisão do caso. Quanto ao próprio LaRoche, ele também não foi acusado de nada, pois na época do depoimento ainda era muito jovem. Quanto ao fato de seu DNA ter ido parar no banco de dados, essa história também surpreendeu os detetives. O homem foi preso por vender discos piratas de filmes e recebeu uma sentença condicional. Algum tempo depois, ele foi parado por um policial e encontraram com ele um saquinho com substância proibida. Considerando que ele ainda estava em liberdade condicional, LaRoche foi novamente preso e dessa vez coletaram sua amostra de DNA. Assim que ele entrou no banco de dados, os detetives encontraram correspondências no caso de Pamela. Ao receberem a tão esperada pista, os policiais começaram a investigar o passado do homem e, para sua surpresa, descobriram que, na época do assassinato, LaRoche morava no mesmo condomínio que a vítima, apenas em outro prédio. Naquela época, ele tinha 16 anos, e os detetives nunca haviam conversado com ele. Aprofundando a investigação, eles encontraram um álbum de fotos do ensino médio dele e compararam uma foto de LaRoche daquela época com o retrato falado feito a partir do depoimento da vizinha. Eles eram muito parecidos. Agora, com a correspondência de DNA, os detetives levaram LaRoche para interrogatório. A princípio, os policiais decidiram agir com cautela e disseram a ele que estavam apenas entrevistando todos os moradores daquele complexo com quem seus colegas não haviam conversado em 2002. Depois perguntaram se ele já tinha estado alguma vez no apartamento onde a vítima morava, ao que o homem respondeu não. Mas então eles disseram que tinham em mãos os resultados da perícia de DNA, confirmando a presença do sangue dele na cena do crime. Ao ouvir isso, LaRoche mudou seu depoimento e afirmou que Pamela certa vez lhe pagou $40 para que ele levasse o lixo do apartamento dela. Os detetives apontaram que isso não explicava a presença do sangue dele no balcão da cozinha e o homem mudou sua história novamente. Agora ele afirmava que encontrou o corpo da mulher no chão, ficou assustado e fugiu. Logo ele começou a dizer que, na verdade, havia um caso entre eles, apesar de a mulher ser 33 anos mais velha que ele. Os detetives entenderam que LaRoche estava simplesmente tentando evitar a punição, mas com a correspondência do DNA, eles não precisavam de sua confissão. Mesmo assim, eles ainda tiveram que liberar o homem, pois era necessário passar por mais um procedimento formal antes da prisão. Eles obtiveram um mandado para coletar sua amostra de DNA e enviaram o swab para o laboratório, para que confirmassem definitivamente a correspondência.
Enquanto os policiais aguardavam os resultados, houve mais uma reviravolta bastante interessante nesse caso. O irmão de LaRoche ligou para a linha direta do FBI e contou que o homem havia confessado o assassinato a ele muitos anos atrás. Segundo esse homem, LaRoche lhe contou que naquela noite ele entrou no apartamento de Pamela no meio da noite, planejando roubar alguma coisa. Quando ele estava lá dentro, a mulher acordou de repente e o flagrou, o que fez com que LaRoche a atacasse com uma faca e a matasse. Assim, agora os detetives tinham não apenas a correspondência do DNA, mas também o depoimento do irmão dele. Assim que os resultados do laboratório confirmaram que o sangue encontrado na cena do crime realmente pertencia a LaRoche, o homem foi preso e a promotoria começou a se preparar para o julgamento. O homem continuou insistindo em sua inocência e o promotor concluiu que conseguir uma condenação nesse caso poderia não ser tão simples. Além do fato de que LaRoche tinha 16 anos na época do assassinato, apenas uma gota de sangue o ligava à cena do crime. A polícia ainda não tinha nenhuma impressão digital, arma do crime ou outras evidências que pudessem fortalecer o caso. E, em teoria, os jurados poderiam considerar tudo isso insuficiente. Então, a promotoria decidiu oferecer a LaRoche um acordo no qual ele se declararia culpado de homicídio culposo e do roubo de um aspirador de pó, e, em troca, eles abririam mão da prisão perpétua ou da pena de morte. O homem concordou quase imediatamente e assinou a confissão, após o que foi condenado a 20 anos de prisão. Ele poderá sair em liberdade em 2038, quando terá 52 anos. Durante 20 anos após a libertação, ele também estará sob supervisão. E caso cometa qualquer infração, por menor que seja, ele será enviado de volta para a prisão. Os parentes de Pamela ficaram muito surpresos quando a polícia lhes informou sobre a prisão. Durante 15 anos, eles pensaram que esse crime jamais seria solucionado e que nunca saberiam a verdade. No entanto, LaRoche, que inicialmente teve sorte de não chamar a atenção da polícia, acabou sendo pego por um crime relativamente pequeno ao decidir vender discos piratas. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes do mundo todo, sem censura. Obrigado por assistir!